Galera, então, o Lucas ele é programador na Plataforma Tech, ele é de São Paulo. A Plataforma Tech é uma consultoria, né, trabalha com Ruby on Rails e outras linguagens. Mas pegando diretamente o assunto de Rails, né, a primeira pergunta é o que tu colabora com o projeto Ruby on Rails? Assim, né? Qual é que é teu papel no projeto? Eu sou um dos mantenedores de 2 projetos pequenos referentes a front-end dentro do Rails, que são o jQuery.js, que é uma biblioteca de JavaScript para ligar o Rails e o jQuery para o padrão, e o jQuery Rails, que é uma forma de empacotar esse código como código Ruby, para facilitar para a galera de Ruby que quiser usar. Fora isso, como tem vários outros contribuidores do Rails lá na empresa, que eu tenho contato, eu tento ajudar reportando bugs, arrumando algumas coisas quando eu encontro, para ajudar o trabalho do pessoal. Bacana. No Ruby on Rails, a gente tem o Asset Pipeline, né, que costuma se dizer que ele está anos-luz, por assim dizer, de ferramentas como Grunt, como Gulp, em termos de pipeline para desenvolvimento focado em assets. Assim, né? Então, o que a gente ainda pode aprender assim, com esse pipeline? O que tem de legal aí? De onde veio essa fama? A principal vantagem, ou a melhor coisa do Sprockets, digamos assim, é que ele se integra muito bem com o Rails e ele tem o único foco de processar os assets, né? Executar tasks, fazer algumas outras coisas, está fora do escopo. Então, todo o desenvolvimento da ferramenta consegue ser bem focado para resolver esse problema específico, né? E poder construir APIs para quem quiser plugar alguma coisa e garantir que o funcionamento dele é transparente para quem está trabalhando com Rails. Não é algo que a gente precisa se preocupar ou tomar alguma decisão a mais pelo fato de estar usando aquela ferramenta específica, né? Ele funciona por conta própria. Principalmente nessa parte de tomar de decisão, a gente vai ver mais na palestra, né? Como o Rails segue esses preceitos. Mudando um pouco de assunto, tu escreveste um livro há 3 anos atrás sobre HTML5 e CSS3, né? Foi um dos primeiros livros da área. Pode comentar um pouco como é que foi esse processo, como é que surgiu isso, qual que é a repercussão, qual que é o impacto desse título hoje na comunidade? Foi algo bem do nada que chegou para mim, um convite do pessoal da Casa do Código para escrever um dos primeiros livros da editora. Foi um processo bem diferente para mim, que eu não estava acostumado a escrever tanto, tinha várias dúvidas de como fazer as coisas, de como estruturar o conteúdo. Vantagem é que eu tinha uma data bem específica para terminar, e isso ajuda muito, porque programador com data consegue entregar mais ou menos no prazo, né? E desde então tem sido uma experiência bem legal. Vira e mexe eu conheço alguém que comprou o livro, que está lendo nos meetups em São Paulo, nos outros estados, e é bem bacana saber que eu estou ajudando a formação dessa galera com alguma coisa. Bacana. Vamos para a palestra agora? Bora. Bora lá, então. Pessoal, o Lucas vai falar para vocês sobre o que a gente pode aprender em front-end com o Rails aí. Valeu. Meu nome é Lucas Maza, eu estou no Twitter, no GitHub, etc. Tudo como Lucas Maza, tudo junto, falando um pouco de besteira de vários assuntos não relacionados com tecnologia. O meu livro que eu publiquei com a galera da Casa do Código é o de HTML5 e CSS3, mais ou menos uns 3 anos atrás. Se alguém quiser comprar, quiser dar uma olhada, tem e-book em vários formatos, tem versão física. Quiser bater um papo sobre o meu livro ou os outros livros da Casa do Código, pode vir falar comigo, que talvez eu possa ajudar alguma coisa. O Sérgio também está aqui, que é um outro colega autor da editora. A empresa que eu trabalho é uma consultoria lá de São Paulo, chamada Plataforma Tech. O nosso foco é trabalhar com desenvolvimento web, com Rails e metodologias ágeis, tanto desenvolvendo novos produtos, novos softwares, quanto ajudando outras empresas a resolver algum problema de organização, de performance, de entrega. Tá? E uma coisa interessante lá da Plataforma Tech é que a gente, por enquanto, não tem uma divisão de back-end, front-end, o pessoal de operações, né? Toda a equipe técnica faz um pouco de tudo e alguma coisa bem, outra mais ou menos.
Isso dá bastante flexibilidade para os projetos que a gente trabalha. É uma experiência muito legal trabalhar numa equipe de full stack developers, né? Essa daqui é a nossa galera na semana passada, quando a gente conseguiu juntar todo mundo para fazer um review. O único cara que está faltando nessa foto é o nosso representante gaúcho, que a gente esqueceu de chamar ele na hora, né? Eu quero falar sobre algumas coisas sobre o Rails especificamente, porque já faz 4 anos que eu trabalho com ele e boa parte da minha formação como programador veio dessa minha experiência com o Rails, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia muita coisa, tá? E tem um fato interessante que esse ano o Rails completou 10 anos de vida. Isso, em anos de vida para software, é tempo pra caramba, né? Se for pensar nos frameworks, nas bibliotecas que a gente usa, poucas ferramentas assim de um certo tamanho chegaram a 10 anos e ainda são relevantes, ainda são bastante usadas pelo mercado. Só que eu não vim falar de coisa técnica, né? De como que usa Compass com Rails, CoffeeScript, Haml, etc. Se alguém quiser bater um papo desses assuntos, eu posso conversar numa boa, até as coisas que eu não gosto. Eu consigo falar por um bom tempo. Mas falar sobre esse caminho dos 10 anos do Rails e algumas das decisões, algumas das coisas que fizeram o Rails perdurar por todo esse tempo, tá? E porque uma coisa que eu gostaria muito é que as coisas que o Rails fez certo nesses 10 anos fosse reaproveitado por qualquer outra comunidade, ou qualquer outro framework, outra linguagem, porque eu sei que eu provavelmente não vou trabalhar com Rails o resto da minha vida. Mas seria muito bacana começar com alguma outra coisa e ver algum dos acertos e das coisas boas da comunidade Rails em outros ecossistemas. O primeiro valor assim, que eu gosto muito de falar a respeito disso é uma noção de comunalidade que se criou dentro da comunidade Rails e da galera de Ruby, que a gente consegue resumir falando que, cara, a gente confessa, a gente admite o fato que nós não somos tão especiais como programadores quanto a gente gostaria de acreditar, né? É uma ideia um pouco contraintuitiva, que foi bastante discutida numa RailsConf em 2008, né, um bom tempo atrás, que eu acho que ele expressa muito bem a filosofia do ecossistema Ruby. Acho que esse é o slide mais importante da palestra. Quem quiser ir dormir um pouco, fazer alguma coisa, só anota isso daí para depois, tá? É muito claro a ideia que nós não estamos sozinhos subindo a mesma montanha, tentando resolver um problema específico, que várias empresas de ramos diferentes estão resolvendo problemas parecidos com o Rails, né? A gente está desenvolvendo site, a gente está fazendo e-commerce, né? Independente se você trabalha numa área específica de vendas ou de notícias, a gente tem problemas comuns para resolver, né? E não que todo mundo é um floco de neve único, especial, né? Existem casos de empresas que chegam a situações dessas, né? Você pensar uma Globo da vida, uma Booking, o Facebook, o Google, mas a maior parte dos desenvolvedores não estão nessas empresas, né? Estamos em agências, em consultorias, startups tentando criar um produto novo e mudar algum tipo de mercado. Então, a massa de programadores é tudo farinha do mesmo saco, tá? Então, a gente tem os mesmos problemas para resolver toda semana, todo mês. Então, faz sentido, de certa forma, a gente reaproveitar as soluções para esses problemas, né? Eu não vou ficar reinventando a roda de como escrever HTML, porque isso já é um problema resolvido, né? Essa ideia da comunalidade está muito amarrada com um dos jargões do Rails, que é Convention over Configuration, né? Todo mundo que já leu alguma coisa de Rails, ou viu alguma documentação, já viu essas 3 palavrinhas. E, com o passar do tempo, a gente fica falando tanto isso que acaba perdendo um pouco sentido, né? A gente começa a falar sem realmente saber qual que é o valor disso para quem está trabalhando com Rails, quem está desenvolvendo, tá? É a ideia da gente ter padrões, em vez de ficar escolhendo várias coisas e gastando tempo tomando decisões que talvez seja qual escolha que você fizer, você vai ter um resultado parecido. Então, não faria tanto sentido você gastar tempo tomando essas decisões, discutindo sobre A ou B, né? Porque por mais que pareça legal ter esse leque de opções e cada dia você poder escolher uma coisa diferente,
Isso, na verdade, é ruim para as pessoas, tá? Porque a gente gosta muito mais de ter essas escolhas disponíveis lá em cima da mesa, se eu quiser fazer, do que ter toda hora ficar avaliando qual escolha que você vai fazer, tá? E isso não é uma ideia da cabeça do DHH na RailsConf, mas isso tem a ver com um estudo de um psicólogo americano que ele vê esses padrões, esse paradoxo da escolha no mercado de consumismo, né? Então, a gente tem diversas opções de pasta de dente, de biscoito, de etc., e que essas escolhas, em vez de elas darem liberdade para a gente tomar uma decisão, elas acabam paralisando um pouco, porque você tem que ver cada opção, às vezes, e coisas realmente triviais, e também é muito mais fácil você se arrepender de uma escolha que talvez não tenha sido muito boa, se você dedicou tanto tempo, tanta energia para tomar uma decisão, né? Quando já tem algo pronto para você, o que você precisa pensar, o que você precisa fazer é mais simples. Você pega aquela escolha e segue com ela, tá? Então, a ideia vamos remover essas escolhas triviais da comunidade. Porque se todo mundo consegue usar as mesmas ferramentas, as mesmas soluções, vamos tirar esse passo chato de sempre chegar na mesma opção, na mesma conclusão, e deixar que o pessoal que trabalha com software fazer as tarefas de software, né, as tarefas complicadas, não as coisas de boilerplate, de coisas padrões, né? A gente é pago para fazer um software específico para resolver um problema, não para ficar escolhendo ferramenta, preparando setup, etc. Tá? Todo esse assunto das escolhas e do custo mental que a gente tem em cima disso, provavelmente é muito melhor explicado pelo Yehuda Katz nessa palestra que ele deu na RailsConf esse ano, lá em Chicago, né, que foi uma das primeiras festas dos 10 anos do Rails. Tá? E no mundo de front-end, a gente acaba gastando muito tempo com várias escolhas que talvez poderiam estar prontas para a gente. Se a gente parar para ver quantas vezes a gente já parou para discutir sobre gerenciador de pacote em cada projeto. Vou usar o NPM, vou usar o Bower, não, vou usar o Duo, alguma outra coisa. Tá? E carregar módulos, vai ser CommonJS, AMD, CommonJS, tá? E até outras coisas. O meu projeto vai usar um framework MVC, qual dos 38 mil frameworks MVC que existem eu vou usar? Vou usar o que fizeram semana passada, o que eu já usei em outro projeto, tá? Framework de teste também cai um pouco nesse problema, mas uma coisa que eu reparei é que pararam de fazer frameworks de teste em JavaScript, né? Muito obrigado por isso, né? Grunt ou Gump, ou Gulp, né? Quem nunca parou para discutir isso com alguém e perdeu algumas horas, né, com um backshedding desse, sobre arquitetura de CSS, se vai ser BEM, se vai ser SMAX, se vai usar camel case, se vai usar 2 hífens, né? Você pode perder um bom tempo discutindo isso daí, que não tem tanto amarração com o resultado final, né? O importante é você conseguir fazer um bom trabalho com a escolha que você fez, né? E várias outras escolhazinhas que a gente vive se deparando em relação a browsers, bibliotecas e tudo mais. Um bom tempo atrás, eu achei que o Yeoman ia ajudar a resolver esse problema, porque a proposta original era dar um bom set de defaults para todo mundo. Só que eu acho que ele pecou um pouco nisso e acabou oferecendo mais formas malucas de você conseguir escolher as coisas do que ter um padrão bem definido, né? Para quem está começando com front-end agora, conseguir fazer um site sem ter que aprender tudo sobre MVC, sobre Package Manager, sobre CoffeeScript, sobre SAS. Tá? Aí, eu não uso Yeoman durante o trabalho, então eu fui perguntar para os meus colegas como é que está esse projeto, em que pé que estava. Só descobri que eles fizeram um site novo, que é bem bonito, tem bastante documentação, mas acho que a ferramenta continua na mesma. Tá? Outra coisa que eu só fui aprender quando eu fui trabalhar com Ruby, porque antes eu trabalhava um pouco com ferramentas de linguagens fechadas e plataformas um pouco mais complicadas, foi sobre open source. Tá? E a lição mais importante que eu acho que eu tive sobre open source, que como que eu vejo essa parte do ecossistema de desenvolvimento, é que nada mais é do que uma loja de ferramentas, né? Eu preciso de um martelo, eu preciso de uma chave para resolver alguma coisa, eu vou lá no GitHub e vou pegar o martelo que resolve o meu problema. Tá? E se eu tiver algum outro problema, eu vou pegar uma outra ferramenta, alguma outra coisa. Então, é uma ideia da gente ter
uma infraestrutura compartilhada, né, soluções compartilhadas para problemas recorrentes que a gente sempre tem, né? Algum problema de interface, algum problema de back-end, etc. E como isso é algo tão comum na web, se você for para ver, a maior parte do código que você tem, que você coloca em produção, que você entrega para o seu cliente, é código open source. Você só vai lá e bota a cerejinha no bolo, né? Faz alguma coisinha, uma borda redonda aqui, outra lá, e pronto. Porque a boa parte disso é coisa padrão. Mas em alguns momentos, em alguns projetos, nosso cérebro nos passa a perna e a gente pensa, não, esse projeto é muito específico, vai ser algo revolucionário, ninguém nunca fez isso na vida, então eu não posso usar essas ferramentas. Não vou conseguir usar o jQuery, não vou conseguir usar o Normalize, alguma coisa da vida. E aí o nosso software acaba assim, a gente tem que gastar muito mais tempo, muito mais esforço para construir ele, porque a gente teve que usar muito mais código nosso. Tá? E aproveitou pouco dessas coisas prontas que tem no mercado. Mas aí, depois que você conseguiu fazer tudo, você pode ter a brilhante ideia, eu vou pegar uma solução que eu fiz para esse meu projeto Floco de Neve e vou disponibilizar para a comunidade, né? É um problema muito específico que eu mapeei, mas vai que alguém tem um problema parecido. Aí a gente acaba com coisas assim, né? Quantas formas diferentes a gente consegue empacotar assets para JavaScript e para CSS? Zilhões. Se você for no site do To-Do MVC, você tem 64 exemplos, pelo menos estava assim mês passado, deve ter aumentado um pouco o número, de como fazer um aplicativo de to-do list com JavaScript, né? Alguns são tão revolucionários assim, que precisa de uma forma totalmente nova, ou até algumas coisas mais triviais. Você vai pesquisar plugins de máscara no GitHub, tem 145 repositórios, né? Para quê? Eu preciso de um. Pode ter, sei lá, 5 opções diferentes, mas 145, né? Sei lá, todo mundo que eu conheço deve ter feito um, então. Tá? E isso também é um pouco nocivo para a comunidade. Porque você pode chegar com um projeto novo e pedir, não, vamos contribuir para esse projeto novo que eu criei, só que você acabou não contribuindo para um projeto existente, né? Você que está fragmentando o ecossistema. Então, é meio complicado, né? Meio hipócrita do nosso lado, ficar criando um projeto novo e pedir para a galera contribuir, sendo que a gente também acaba não contribuindo muitas vezes. Tá? O ideal seria, antes de a gente acabar criando alguma coisa nova, pensar se a gente consegue contribuir, consegue ajudar alguém que está fazendo algo parecido. Né? É bom porque talvez a gente não tenha que fazer tanto trabalho, fica mais fácil dividir essa responsabilidade e a gente ajuda alguém que já está fazendo algo pela comunidade. Tá? Eu sei que muito dessa disrupção e dessas alternativas, talvez a gente não consiga fugir por abordagens diferentes, ferramentas novas, mas a ideia é que, de certo ponto, todas essas alternativas, essas coisas novas, elas precisam caminhar para o mesmo sentido, de alguma forma. Tá? E vendo isso na comunidade de Rails, tem alguns exemplos muito interessantes. Tá? O primeiro deles foi a história do Rails e do Murb, que um bom tempo atrás existia um framework chamado Murb, né, que era muito parecido com o Rails, mas tinham algumas opiniões diferentes. Né? Como as duas ferramentas resolviam o mesmo problema, eventualmente elas se juntaram. Né? O Murb entrou dentro do Rails, ajudou a resolver problemas existentes dentro da codebase do Rails, e agora a comunidade tem um framework para um tipo de aplicativo assim. Tá? Um outro é toda a novela que rolou em cima de como que você consegue gerenciar versões diferentes de Ruby na sua máquina. Né? Nós temos 3 ferramentas, o RVM, o RBenv e o CHRuby. Né? Apesar de serem implementações bem distintas umas da outra para resolver o mesmo problema, que é instalar versões de Ruby na máquina, elas conseguem se conversar entre elas. Eu não preciso me preocupar qual que está instalado na minha máquina. Né? Eles têm convenções que todos respeitam, e se eu passar meu código para um cara que está usando outra ferramenta, ele vai conseguir usar. Né? O uso do gerenciador de versões não é algo específico. Tá? Um outro também é o caso do RubySpec, que existem várias implementações de Ruby hoje em dia, tem uma feita em Java, tem o Rubinius, chegaram a fazer outras. Tá? Apesar de eu nunca ter usado nenhuma delas, eu sempre usei o Ruby canônico, todas esses novos projetos, essas novas tentativas de escrever um runtime para a mesma linguagem, criaram um projeto de uma especificação para como que um
uma implementação de Ruby precisa rodar. Tem uma suite de testes para isso. Foi criada pela galera do Rubinius junto da galera do Ruby Core. Então, mesmo eu não usando esses projetos, eles contribuíram para o Ruby que eu uso ser mais estável, ser melhor documentado, né? Quem quiser usar o Rubinius, quem quiser usar JRuby, consegue usar. Mas mesmo se não usar, teve um benefício dessa criação desses projetos. Não é que cada um criou o seu e ninguém ficou falando com ninguém, né? Mas a minha ideia não é falar que não é para fazer open source, não é para criar repositório no GitHub, tá? A ideia não é essa, mas é talvez ponderar melhor o impacto que esses projetos podem ter a longo prazo, tá? Também lembrar que participar de open source não é só escrever código, não é só escrever repositório. Muita gente vem me perguntar, como que eu posso começar a mexer com open source, contribuir, né? E é um negócio complicado, porque eu demorei muito tempo para achar alguma coisa que valeria a pena para eu trabalhar em open source, tá? E mesmo se código for algo um pouco mais complicado, algo do gênero, tem várias outras formas. Você reportar bugs, ajudar quem está com algum problema, testar uma versão beta, né? Tem uma versão nova de um framework, de uma biblioteca, que talvez tenha algum problema, os caras estão lançando uma versão beta, vai lá, testa, se tiver algum problema no teu projeto, você vai lá e fala, deu isso daqui, deu isso dali. Isso é um feedback muito importante da comunidade open source, tá? Porque se ninguém testar os betas, vão sair versões quebradas do Rails, do jQuery, do Ember, etc. Tá? Documentação, se você já conhece um pouco da ferramenta, você já tem experiência com ela, você é uma pessoa apta para ajudar na documentação. Não é uma tarefa de iniciante, porque você talvez precisa ter muito contexto do que você está fazendo, mas é uma forma muito boa de você ajudar todo mundo sem ter que escrever uma linha de código. Só explicando como as coisas funcionam, dando exemplos, né? Escrevendo tutoriais, dando alguns exemplos de alguns hacks, contribuindo para wikis. Tem um projeto que eu ajudo a manter, uma gem de autenticação para aplicações Rails, que acho que é uma das contribuições mais legais que o projeto recebeu em alguns, acho que 6 anos, 7, eu não lembro de cabeça. Foi um cara que foi lá e organizou a nossa wiki no GitHub, porque estava uma zona. Tinham 100 páginas de tutoriais, de how-tos, etc., que os mantenedores do projeto, a gente não tinha tempo para cuidar disso. Mas ele tinha lá umas 2, 3 horinhas livres, ele estava de saco cheio, ele foi lá e fez, né? Foi muito mais valioso ao longo prazo do que ele arrumar um bug ou botar um ponto e vírgula que estava faltando. Tá? E esses canais de discussões e contribuir para o conhecimento de outros desenvolvedores, não com o código do projeto, também são muito valiosos. Se tem alguma mailing list que o pessoal está tirando dúvida e você talvez consiga usar, consiga sugerir alguma solução, tenta fazer assim, tenta fazer assado, também isso é muito importante se você quiser contribuir. Se você não quiser ou não conseguir, você também não está errado. Tá? Não é que as pessoas vão te olhar mal, você não vai conseguir emprego. Tá? Talvez, se a gente gerar essa sensação, a gente está fazendo errado. Né? Tem esse post da Julia Evans, que ela discute um pouco sobre a motivação para poder escrever open source, que é uma mistura de competência, autonomia e relevância, né? E que nem sempre isso casa. A gente sabe que a gente tem bastante autonomia para contribuir para um projeto, para propor uma feature, arrumar alguma coisa, mas dependendo do projeto, talvez a gente não tenha a competência, não tenha o conhecimento para resolver. Eu não vou conseguir resolver bug do kernel, nem 15 anos daqui para frente. Mas alguma coisinha em JavaScript ou em Ruby que eu estiver usando, que eu me relacionar com aquilo, que tiver algum valor, eu consigo ajudar. Tá? Mas se eventualmente esses 3 pontos não casam para algum projeto ou para algum desenvolvedor, isso não é ruim. Né? Ruim é a gente não usar, não fazer e olhar torto para o open source. Né? Um outro assunto que eu também quero falar é um pouco sobre abstrações e frameworks. Tá? Porque todo desenvolvedor de front-end ou já chegou numa conclusão dessa, ou vai chegar em algum momento da sua carreira, que você vai ficar bravo pra caramba, não vou usar o jQuery, não vou usar o Zepto, vou fazer tudo o meu JavaScript caseiro, bonitinho, do jeito que eu quero. Tá? Eu também passei por esse momento, só que eu percebi que talvez essa não seja a abordagem mais saudável para o tipo de trabalho que eu faço. Então eu aprendi a gostar do uso do jQuery que eu tenho. Tá? O Vinícius palestrou hoje cedo, bem cedinho, lá às 9 da manhã, que a gente não fala bem de jQuery, ou tão bem quanto a gente deveria, e eu concordo. Tá? A gente já
todo mundo que já trabalhou algum tempo com jQuery já economizou boas horas escrevendo código ou arrumando bug. E é importante admitir isso, né? Que ferramentas como essa, por mais que a gente possa ter um momento ruim com elas, a gente deve muito ao jQuery, aos frameworks, ao próprio Rails. Ou, se você usa um gerenciador de pacote, igual eu uso o Bundler, né? Isso já é uma mão na roda absurda. Tá? Porque, de certa forma, a gente vai colocar essa abstração que é o jQuery no meio entre o nosso código e o DOM do browser, e também em cima de várias outras abstrações que a gente toma por corretas e por funcionais. O browser, o web server que você está usando no seu servidor, o sistema operacional do seu usuário. Tá? Isso não é ruim. A graça de ter essas abstrações é que a gente consegue construir coisas em cima delas. Tá? Uma abstração que a gente aprendeu a usar graças ao jQuery foi Promises. Quem aqui já conhecia Promises antes de 2011? Tá? Temos uma pessoa. Tá? A ideia de Promises não é nova. Tá? Existem papers e documentações que datam dos anos 80. Mas a gente não pode negar que foi o jQuery que popularizou esse tipo de API no JavaScript. Tá? Porque a massa de usuários é tão grande que isso fica muito fácil de você passar o conhecimento em cima disso. E por causa disso, em algum momento, a gente chegou numa especificação sobre Promises, que é o Promises A+, e que agora a gente tem uma implementação nativa de Promises nos browsers. Você abrir o seu Chrome, você consegue dar lá um New Promises e passar uma função. O Node também está recebendo uma implementação nativa para usar. E com essas duas abstrações, eu tenho o jQuery me ajudando com o DOM, eu tenho essa noção de Promises em cima, eu consigo colocar novas abstrações em cima delas. Um exemplo disso é Service Workers, tá? Que o Sérgio vai palestrar mais tarde a respeito disso, é um ótimo exemplo sobre Promises, não percam isso. Outra coisa que a gente pode ter em cima de Promises são os generators do ECMAScript 6. Tá? Isso facilita um pouco a escrita de código em cima de Promises. Então, antes a gente ficava trabalhando com eventos e callbacks, era aquela zona, aí Promises ajuda um pouquinho para organizar o código, mas a gente consegue fazer melhor. A gente consegue colocar generators em cima e melhorar um pouco o código. Né? E quem sabe qual nova abstração a gente consegue colocar em cima disso e qual outra a gente vai colocar em cima disso. Não tem limite para o que a gente consegue criar de novo em cima do que a gente já tem, que a gente não ia conseguir 5, 10 anos atrás. Tá? E vai até onde a gente, como desenvolvedores, como pessoas de tecnologia, a gente quiser. No meio do caminho, vai ter alguma coisa que não vai cheirar muito bem. Vai ter alguma abstração meio quebrada, vai ter alguma dor de cabeça. Tá? Mas a gente não pode se desesperar. Tem um post do Jeff Atwood que ele fala um pouco disso, de abstrações falhas. E ele passa uma mensagem muito importante, que a gente sempre vai ter abstrações com alguma deficiência, com algum problema. A gente não pode abandonar elas no primeiro instante, mas sim tentar usar as coisas boas dela. Né? Toda abstração tem alguma vantagem, tem algum ponto forte, e continuar construindo abstrações não tão falhas ou não tão quebradas conforme a gente conseguir. Tá? E toda vez que a gente tiver que usar alguma coisa, parar para pensar. Esse código novo, essa abstração nova, vai ajudar a simplificar o código que eu preciso escrever, vai ajudar os meus colegas a entenderem aquele código. Se eu contratar um cara novo, que não tem tanta experiência, ele vai conseguir dar uma lida nisso daí e fazer o trabalho dele, eu tenho que dar um curso de mestrado sobre o JavaScript do meu projeto. Tá? Se tiver algum bug, eu vou conseguir achar. E no final das contas, cara, a gente está melhor com isso ou fazendo tudo de outra forma, talvez gastando mais tempo, tendo que corrigir mais bugs? Tá? É importante saber ponderar essas coisas. E quando a gente acaba escrevendo alguma coisa nossa, o que eu também acho que não tem como a gente fugir disso, em algum momento a gente vai precisar criar alguma abstração nova, alguma biblioteca, alguma coisa, saber e a gente fazer isso de propósito. Se você está fazendo algo no seu... Mesmo que seja num projeto onde 5 pessoas vão botar a mão, tá? Pensa que aquela abstração, por mais que ela não seja algo público, algo documentado, ela tem que ser tão usável quanto uma. Tá? Porque você tem 5 desenvolvedores hoje, ano que vem você pode ter 10. Você pode mudar de emprego, vem outra pessoa no teu lugar. Tá? E o que faz sentido para você hoje, talvez não faça sentido para você ou para as outras pessoas daqui a alguns tempo. Tá? E sempre focar que essas abstrações elas têm que servir para fazer as coisas que são difíceis, fáceis,
e as coisas fáceis elas têm que se tornar triviais, coisas que você não precisa nem se preocupar e assumir que elas vão funcionar conforme esperado. Do lado do back-end, tem vários probleminhas bem canalhas que hoje em dia elas não são tão problemáticos graças a abstrações como essa. Tá? Proteção contra CSRFs, trabalhar com injection, fazer compressão de arquivos. Tá? Um bom tempo, se trabalhava com web 6 anos atrás, tinha que fazer uma coisa dessas na mão, aí a solução não ficava muito boa. Né? Hoje em dia, talvez essas coisas sejam problemas do passado. Tá? No lado de front-end também. Tá? Hoje é muito fácil você trabalhar com eventos, seja do DOM ou de algum elemento próprio, trabalhar com Ajax. A gente não precisa mais ficar vendo se tem um ActiveX na página, ou se tem o objeto nativo, tá? Saber se um browser tem suporte a alguma coisa. Você consegue jogar o Modernizer e usar aquilo e construir coisas em cima das funcionalidades do Modernizer que outra aplicação possa usar. Até data, que é uma das coisas mais nojentas na computação. Né? Em todas as linguagens, a implementação de data é zoada, é ruim. Mas sempre tem uma biblioteca, que é uma abstração nova que ajuda. Né? Em Java tem uma abstração específica, em Ruby tem algumas bibliotecas. E para JavaScript a gente tem o Moment.js, que resolve zilhões de problemas, que é um porre de resolver na mão. Tá? Só que a gente não pode parar com uma listazinha dessa ou alguma outra coisa pequena. A gente pegar aqueles problemas maiores e tentar transformar ele em coisas mais fáceis ou até mesmo em coisas triviais, que daqui a um tempo você vai pensar, puta, lembra quando a gente ficava discutindo sobre Task Runner no bar? Né? Eu não quero mais ter que discutir Task Runner no bar, por favor. Né? Um exemplo desses problemas que eu acho que vai se tornar trivial, independente da implementação que cada um use, é como que você vai carregar módulos, tá? Que é uma das minhas features favoritas do ECMAScript 6, eu estou doido para começar a usar nos meus projetos. Tá? Porque independente se você vai usar CommonJS, vai usar AMD de alguma forma, você vai ter um transpiler que vai resolver isso para você. E as discussões vão deixar de existir. Você vai dar o seu import, vai dar o seu export de acordo com o padrão e vai tocar o teu trabalho. Né? Você consegue trocar de aplicação que estiver usando CommonJS ou AMD sem saber disso, né? Se isso for um problema resolvido pelo transpiler do seu projeto. Tá? Beleza, a gente risca um item da lista, tem alguns outros para cuidar nos próximos anos. Tá? Eu também gostaria muito que a gente resolvesse o problema de Package Manager num futuro mais próximo, e alguns desses outros, mas eu sei que a gente não vai parar, é só uma questão de continuar em frente. Tá? Outra coisa que eu aprendi, coisas boas e muitas coisas ruins na comunidade Ruby, é como que a comunidade tem que se tocar e evoluir. Porque uma coisa que é importante lembrar, o Rails não é uma ilha, não é um universo autossuficiente, perfeito, que não tem nenhum problema novo. Tá? Em vários assuntos, talvez o Rails ou algum outro framework web tomou uma vantagem muito grande, entre outras ferramentas, né? Resolveram muito bem algum problema, mas ainda tem outros problemas para resolver que talvez outros frameworks, outras comunidades resolveram. Tá? E a mesma coisa para JavaScript, para qualquer outra língua, CoffeeScript, etc. Tá? A gente não pode fechar o olho. Porque também nenhum desenvolvedor é uma ilha. Você não é um cara autossuficiente. Você usa o Google. Tá? Você pede ajuda para o teu colega. Você tuita reclamando de algum código que não funcionou. Né? A gente precisa um dos outros para evoluir, para resolver as buchas que a gente tem. E da mesma forma que nenhuma comunidade vai se virar sozinha. Não, só a galera de Ruby vai resolver aquele problema, eles não precisam ver outra coisa, ou o pessoal de JavaScript, o pessoal de front-end, etc. Tá? Essa noção é um pouco nociva para a gente, porque a gente deixa de aprender com muita gente inteligente por aí. Porque tem muita coisa legal rolando fora do browser, fora do HTTP, arroz com feijão, muitas coisas bacanas que não usam JavaScript, né? Pasmem. Tá? Linguagens funcionais, implementações de concorrência estáveis, outras formas de escrever, orientação a objeto. Tá? Então, eu acho que vale a pena, de vez em quando, parar para estudar uma dessas coisas. Então, se quer aprender um pouco de Ruby, vai encher o saco da galera de Ruby aqui de Porto Alegre, vai em algum meetup deles. Sei que eles são legais, eles não vão te expulsar, não. Né?
Ou se você quer ver alguma outra coisa, procure pessoas que talvez estejam estudando a mesma coisa, discute, rabisca alguma coisa, tá? Que eu tenho a ligeira impressão que isso vai ser bem legal. Obrigado.